neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Eu tenho uma casa. A minha casa, humilde aqui, não é igual às outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Aqui na terra as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Não me julgues pobre, nem desamparado, peregrinando com Cristo e eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino e eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Quando se fala em casa, não se pode pensar em outra coisa senão em habitação, onde nós podemos reclinar a nossa cabeça, onde nós nos abrigamos, nos recluímos junto àqueles a quem nós amamos e passamos as horas, os momentos que
requerem de nós o recesso. Triste é para a pessoa que não tem uma casa, não tem onde habitar, não tem onde se esconder da chuva, da noite. Isto é tremendo, é horrível. Amados, Jesus Cristo disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, ele estava dizendo: os bichos, as aves, têm suas casas, suas tocas, seus ninhos, e o Criador de todas estas coisas, agora em forma humana, não teve um lugar para nascer como homem, como um ser humano. Teve que nascer numa manjedoura. Mas acontece que ele era um cordeiro, e cordeiro nasce na manjedoura mesmo. E o assunto que nos envolve nesse instante é ter uma casa na qual Deus pode habitar. Esclarecendo melhor, sermos uma casa na qual Deus pode habitar. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Aos Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Nesse capítulo 3 da carta aos Hebreus, nós encontramos uma coisa muito profunda e que deve despertar a atenção de cada ouvinte que ouve este programa, que ouve esta mensagem com interesse de se aproximar mais de Deus, de conhecer melhor a Deus. A casa é uma expressão que Jesus usa, mostrando que, de fato, somos um templo, somos uma casa. Em São Mateus, capítulo 12, falando sobre aquele homem que estava cheio de demônios, era endemoniado. E então ele diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. Voltarei para a minha casa. Isto quer dizer que o homem pode ser uma casa de espírito mau, uma casa de demônio. A mulher pode ser uma casa de demônio, uma casa de Satanás. Mas você diz logo: bom, mas quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, se torna em casa de demônios, ela começa a jogar pedra na rua, arrancar os cabelos, fica louca, fica louco. Aí está o perigo do engano. Se todos endemoniados ficassem loucos desta maneira, de jogarem pedras, unharem as pessoas, enforcarem as pessoas, os demônios não causariam tanto dano como causam. Eles não enganariam como enganam. Há demônios que se manifestam de todas as maneiras. Há demônios de beleza, demônios de provocação, demônios de cobiça, que é a satisfação daquela que provoca. Demônios religiosos, demônios que levam a pessoa a cultuar a Deus,
demônios que levam a pessoa a fazer esmolas e caridade, demônios de todas as naturezas. Satanás tem os seus anjos, e os seus anjos são esses espíritos ministradores do mal e do bem, de tal forma que, se não tivermos a revelação de Deus, nós enganamos e seremos enganados. Mas se por um lado o homem ou a mulher é casa de demônios, por outro lado ela é casa, ele é casa de Deus. Eva se tornou um recipiente da semente da serpente, porém Maria era um recipiente da semente de Deus. Lá dentro de Eva estava a semente da serpente, que é Caim, do maligno, semente do maligno, disse São João. Enquanto que dentro de Maria estava a semente de Deus. Maria, sendo uma casa de Deus, ela expressou de uma maneira clara que a sua vida era diferente das demais mulheres. Ela disse: cumpra em mim a tua palavra. Ela se manifestou como santa, ela se manifestou como justa, ela se manifestou como uma pessoa que estava habitada por Deus. E Jesus disse: e pelos frutos conhecereis as árvores. Nesta carta aos Hebreus, capítulo 3, nós encontramos isto, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esta casa somos nós. Notemos que a Bíblia está dizendo que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Josué disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Aliás, aqui estão os requisitos essenciais para que um homem possa ministrar a palavra de Deus, possa ministrar a comunhão do Senhor para o corpo de Cristo. Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estaria Josué se referindo exclusivamente ao seu corpo, uma vez que o seu corpo era uma casa? Não, ele estava se referindo justamente à sua esposa, a seus filhos, pois ele era a cabeça da sua casa. Meu amado irmão, minha amada irmã, por isso Deus exige que nós criemos os nossos filhos no caminho do Senhor. Filhos que me ouvem, que porventura têm pais, diáconos, ministros, pastores, vocês têm que saber que se eles não podem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como poderão eles cuidar da casa de Deus? 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Jesus foi fiel em tudo, e ele estando em nós,
Ele faz de nós uma casa fiel, porque Ele é fiel. Vejam, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu pergunto, qual a mulher que tem o temor de Deus e gostaria de ser uma pedra de tropeço no ministério de seu marido? Qual a filha, o filho, que gostaria de saber, eu estou sendo uma pedra de tropeço no ministério de meu pai? Você gostaria disto? Se alguém está me ouvindo nesse instante, responda diante de Deus. Você gostaria de ser uma pedra de tropeço? Se você não se sujeita ao seu pai, que é a cabeça do lar, e que por sua vez tem uma cabeça que é Cristo, como você pode pensar em entrar aos céus? A esposa que tem uma cabeça que é seu marido, fiel, sadia, que teme a Deus, ela só pode ir ao céu através de seu marido. Isso é assustador? Sim, pode assustar a quem quer que seja, mas se você vai à Escritura, você vai constatar que isso é verdade. Você não poderia dizer, depois de ter um marido revelado, santo e puro, que é sua cabeça, cujos desejos são inspirados exclusivamente pelo Espírito Santo? Você não poderia dizer que entraria nos céus fora dele, fora de submissão a ele, conforme as Escrituras ensinam. Eu não sei por que o Espírito Santo tem nos tomado para este assunto, mas quem sabe Deus está falando à casa de Josué, à casa de Moisés. Irmão Branham disse que nenhum homem tem direito de ministrar sem antes de tudo sair fora ali como Moisés e ver a glória de Deus. Isto é certo, irmãos. Vejam a carta de São Paulo a Tito, quando ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dada hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Veja que Paulo não está exigindo psicologia do bispo. Paulo não exigiu nada disto, as Escrituras não exigiu nada disto. O que preenche a ficha de um ministro está aqui, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, de acordo com as Escrituras. Paulo não disse para Tito: aquele que tiver tal grau de instrução. Veja se vocês encontram isto nas Escrituras. Agora, mas Cristo como fiel sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Agora isto aqui está sendo endereçado a você, mocinha, meu irmãozinho adolescente, criança que pode ter a experiência com Deus. Sim, esposa, esposo, o corpo de Cristo em geral é a sua casa também. Coletivamente falando, o corpo de Cristo é composto de membros que são irrigados pelo mesmo sangue, que recebem a mesma vida, por isso formam a unidade do Espírito, a unidade da fé. Não será arrebatado o corpo que estiver dividido, porque a noiva não se divide. Você pode dizer, mas existem tantos grupos dentro da própria mensagem do profeta, um pregando que ele vai ressuscitar, outro dizendo que o novo nome de Jesus é William Branham, outro dizendo que a noiva já foi arrebatada e está na Índia,
outro está dizendo isso, outro está dizendo aquilo. Irmão Brana chorou demais ao ver estas coisas. Ele sabia que isto ia acontecer, ele profetizou estas coisas, mas ele diz que a noiva verdadeira ficaria no centro. Ele disse que a noiva verdadeira ficaria no caminho real, não admitiria tonterias, mesmo sabendo que o mundo taxa um filho de Deus verdadeiro como louco, fanático. Não podemos esperar do mundo outra coisa a não ser isto, mas na verdade os verdadeiros eleitos estão no centro, verdadeiramente equilibrados pelo Espírito Santo, porque cada um individualmente é habitado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Mas o que acontece? Os pássaros das mesmas plumagens voam junto. Onde está o corpo a juntar-se às águias? A unidade é sem dificuldade, é sem suspeita, é sem desconfiança, é sem pretensões, é com confiança. A unidade da noiva, em meio a tudo isso que vocês ouvem, daqui, dali, que surge ali e acolá, há um caminho real, há um caminho verdadeiro. Se existem falsos é porque há o verdadeiro. Você nunca poderia dizer que há uma nota falsa se não existisse uma nota verdadeira. Se há falsa é porque está imitando o verdadeiro. O verdadeiro deve estar em algum lugar. O verdadeiro deve estar ali mesmo, bem perto, porque o falso é muito próximo do verdadeiro. Parece demais, porque caso contrário não enganaria. É Cristo em você. Você agora é casa de Deus. Você tem se despido das coisas do mundo. Você tem passado pelo novo nascimento. Então esta unidade é incontestável. Essa unidade é interrompível. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Nada, nada de distância, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, mesmo difamações, de qualquer lado que vier, doutrinas daqui, doutrinas dali, nada pode nos separar do amor de Cristo. E essa unidade faz com que a noiva de Cristo pense como Cristo, tenha a mente de Cristo, torne-se habitação de Cristo, porque vem aquele batismo coletivo que é sobre toda a noiva. Você, para receber isso, você tem que ter o individual, Cristo em você individualmente, para você estar logo, logo sobre aquele poder tremendo que virá sobre a noiva para transformar os nossos corpos e sermos arrebatados e irmos para as bodas do Cordeiro. Note aqui, você é casa de Deus, mas como Moisés foi fiel em tudo, Jesus também foi fiel em tudo. O que quer dizer isso? Moisés foi fiel na sua casa, Jesus Cristo é fiel na sua casa. E Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz que essa casa somos nós. Se Jesus está em nós, há fidelidade. Não há justo que não seja fiel. O justo é aquele que é fiel, o ímpio é aquele que é infiel. Se você é infiel, você é ímpio. Se você é fiel, você é justo. Fiel à palavra de Deus, fiel a Deus. Mas isso é somente Cristo na casa, fazendo da casa uma casa fiel, como a casa de Moisés, como a casa de Josué foi fiel a Deus. A casa de Cristo também é fiel a Deus. Ele é a cabeça, Ele dirige, Ele que pensa, Ele que ordena, Ele que inspira os desejos, Ele disciplina a toda a sua casa. Em nome de Jesus, ó Pai bendito, te suplicamos o selo glorioso do Espírito Santo para esta mensagem nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, e pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Junto a mim, irmãs Neidila e Sara, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Junto a mim, vem andar, pois quero ver
estivesse um dia ali, na distante Galileia, junto ao mar, deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemani. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor. Junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e santo amor. Fala-me, qual tivesse um dia ali, na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemani. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor. Deus se agrada em ver seus filhos sendo provados, isto porque ninguém melhor do que Ele sabe que é bom para seus filhos. Ninguém melhor do que Deus sabe que as provas são edificantes para os seus filhos. Então, ele veio e fez a promessa para Noé. Noé trabalhou 120 anos, construiu a arca e, na hora certa, entrou para a arca. Entrou na mensagem que ele creu. Isto deve ser marcante para cada um de nós. Noé entrou, por isso se abrigou na mensagem que ele creu. Agora, vamos ver as provas.
Assim que ele entrou na arca, no dia seguinte, em vez de amanhecer nublado, já com sintomas de resposta, de confirmação daquilo que Deus houvera falado, não. A coisa estava tão normal quanto antes. Tão seco, o sol brilhando e nada mudado. Para mim, existe um sinal fora da arca tremendo. Era o comportamento dos animais que não entraram na arca, que não foram para a arca. Porque os animais irracionais preveem o juízo que está para vir. Conforme já expomos aqui, o comportamento das aves e do gado lá na Índia, profetizando, anunciando que estava se aproximando a hora de um grande terremoto. E a palavra máxima no mundo da ciência meteorológica, que é o Richter, ele diz, criticando o seu governo: para que gastar esse dinheiro todo com observatórios para prever sismos e terremotos? Isso só pode ser observado através do comportamento dos animais e das aves. Então, é certo, absolutamente correto, que os animais que não entraram na arca tiveram um comportamento de prenúncio, de aviso, de desespero. Mas a atmosfera, o tempo em si continuava normal. Tudo dizia que eles iam rir demais do velho caduco. Então, não apareceu nenhuma nuvem negra e o sol brilhava como sempre. Noé apareceu na janela e disse: olhem, não há uma só nuvem. Tudo continua normal. Naturalmente, chegou o incrédulo e disse a um dos crentes fabricados: eu já sabia que tu eras um daqueles. Há uma grande decepção aqui, um desapontamento enorme, sem precedente. Afinal, até não é tão ridículo um velho caduco fazer isso. O pior é vocês jovens acompanharem essa loucura. Essa gente mais nova, mais esclarecida, mais civilizada, acompanhar essa loucura, essa mensagem doida. É isso? Veja só como é a razão do incrédulo. Pois bem, o crente fabricado chega e diz: Senhor, dispense-me unicamente o que estava me animando não apareceu. O que me animaria, me daria estímulo, eu estou precisando de um bom carismático na minha frente para me entusiasmar, mas isso não apareceu. Um artista ali na minha frente,
para me entusiasmar. Eu estava precisando de alguns sinais para crer. E eles não vieram. Então, a única coisa que tem que fazer nesta hora é criticar, é sorrir, é zombar e até mesmo acusar. Agora, e Noé? Vamos ver Noé. Se você tem fé, se você tem virtude, se você tem sabedoria, se você tem paciência. Paciência piedosa, paciência com Deus. Meus irmãos, meus ouvintes, para mim, esses 7 dias de Noé ali dentro da arca foram mais cruciais, mais difíceis, mais tormentosos do que os 120 anos. Pense bem, a hora em que estamos vivendo, esse momento, esta hora que nós estamos vivendo, foi almejado, foi desejada pelos apóstolos, pelos profetas. É a hora de mais rigor, de mais exigência da fé, que já pode ter existido neste mundo. É a pior era que já existiu em toda a terra. Porém, se trata da mais gloriosa. Se você não tiver essa estatura do varão perfeito, a paciência com Deus, você vai desanimar. A Sara olhava em si mesma, não via nenhuma possibilidade de ter um filho. Afinal de contas, ela não havia perdido a cabeça. Abraão olhava para ela, não via nenhum potencial. Pelo contrário, se esvaindo a cada dia que passava. Aquilo estava morrendo. Todas as possibilidades naturais, que já não existiam quando Deus veio. Agora, passados 20 anos, e só veio a coisa piorando, ficando mais velha. O Abraão, a mesma coisa, na mesma carreira, 10 anos mais velho do que ela. Veja só que 25 anos terríveis, cruciais, decisivos, e que exigiu paciência com aquilo que Deus prometera. Esse é o momento que nós estamos vivendo, gente. É isso aí. Só contradições. Você diz, não tem nenhum sinal da vinda do Senhor. Como não tem? Eles lá não tinham nuvens. Mas nós estamos rodeados de sinais. Não precisa sair fora, não. Dentro de casa você está vendo o sodomismo, as sodomitas, filhas sodomitas, mães sodomitas, pais sodomitas. Liga o televisor aí para você ver como está cheio de demônios dos dias de Noé, dos dias de Sodoma e de Gomorra. Quer mais sinais do que estes? Entra num shopping, num supermercado deste, e se você não vê isso, você está cego. O mundo tem cumprido as Escrituras. Os sinais estão aí. Sua mãe é um sinal, seu pai é um sinal, sua filha é um sinal, sua mulher é um sinal, a igreja é um sinal. Um sinal do bem
ou outro sinal. Tudo está aí. Então, Noé, qual é a sua explicação agora? Aqui está uma cadeia de televisão, de rádio e televisão, e agora você vai explicar. Você já está aí dentro dessa coisa aí, com essa bicharada aí dentro? Daqui a pouco isso começa a exalar mau cheiro, e o Ministério da Saúde, mas vai ter que arrombar a arca e soltar esses bichos. O IBAMA vai ter que soltar esses bichos, viu? Os protetores dos animais vão ter que soltar esses bichos aí, Noé. Ele diz, olha, vocês querem saber, senhores repórteres, senhores intérpretes de Deus, entre aspas, senhores PhDs, senhores teólogos, se não vem hoje, virá amanhã. Se não vier amanhã, vem depois. Não importa, ninguém vai tirar bicho daqui de dentro, não. Ninguém vai tirar ninguém, porque ninguém conseguirá abrir esta arca. Não tem nada que possa romper com essa mensagem. Destruir essa construção de Deus. Noé, só nos diz uma coisa. Quando foi que Deus te disse isto? Que vai chover. Veja só, o quando, o advérbio de tempo da razão. Quando? Ele responde convicto, sereno, sóbrio. Faz 120 anos, não foi hoje não. Foi 120 anos atrás que ele me falou isso. E eu criei. Criei, por isso fiz. Criei, por isso preguei. Criei, por isso falei. Noé, 120 anos, tudo bem. Não choveu. Ele marcou a data? Não. Ele não marcou data. Eu sei que quando eu pregar o último prego, eu sei que quando eu betumar a última junta de madeira, isso eu sabia, eu entraria para a arca como estou aqui dentro. E agora, o que eu tinha de fazer eu já fiz. O resto é por conta dele. O resto é por conta dele, minha gente. Está escrito, quando chegar o último eleito, o grande mensageiro Irineu disse isto. O grande mensageiro William Branham disse isto. O grande Lutero, Martim Lutero, creu nisto. Que quando chegar o último eleito, virá o arrebatamento. Meus irmãos, Brasil, mundo, se vocês veem filmes do dilúvio, a história do dilúvio é aterrorizante, é horrível, aquele juízo caindo sobre aquela humanidade civilizada, mas não haverá juízo pior do que o arrebatamento da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque será tirado da terra tudo que detém o mistério da iniquidade. O mistério da piedade, que é Cristo em carne,
Cristo em sua igreja, deixará esta terra, subirá para as bodas do Cordeiro. E agora, quem ficar aqui, fique sabendo, é milhares de vezes pior do que o juízo do dilúvio. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos dentro, não estamos esperando do lado de fora, estamos dentro, com o mensageiro da era, com o Espírito da era, com o Espírito Santo, nos dando paciência, mediante as provas, as incoerências, os desafios que vamos ter cada dia em nossa fé. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sendo abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor o mal não temerei. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Fonte real de puro amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo sem
sostém a mão. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que envém, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam no céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança olhando